Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Bendip, Projeto Bendip, retornando para comentar o 4º dia de competições do Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria, Campeonato Mundial de 2023. Hoje tivemos a realização de 4 finais, começando pela final do salto em altura. O italiano Gianmarco Tamberi, campeão olímpico em 2021, acabou conquistando a medalha de ouro numa disputa dramática contra o norte-americano Juval Harrison, onde ambos conseguiram o resultado de 2,36 metros, o que significa a liderança do ranking mundial, é a marca líder do ranking mundial da atual temporada. Tamberi dividiu a medalha de ouro olímpica em 2021 com o Mutaz Essa Barshim do Catar. O Barshim concordou em dividir a medalha, não quis fazer o salto de desempate com o italiano. Agora, nesse campeonato mundial, o Tamberi conseguiu superar o Barshim, conquistou a medalha de ouro e, mesmo tendo saltado a mesma marca conseguida pelo norte-americano Harrison. O Barshim ficou só com 2,33, mas ainda foi suficiente para a conquista da medalha de bronze. No 4º lugar e no 5º lugar tivemos, com a mesma marca, 2,33, o cubano Luiz Ayas e o alemão, o Tobias Potti. A Alemanha que ainda não conquistou medalha nesse campeonato mundial. E o Barshim, ele tem na coleção dele de medalhas olímpicas, tem a medalha de prata dos Jogos de 2012 e de 2016 e a medalha de ouro dos Jogos de 2021. Barshim, se conquistar medalha nos Jogos de 2024, conquistará sua 4ª medalha olímpica. E ele foi campeão mundial em 2017, 2019 e 2022. Portanto, Barshim possui uma vasta relação de medalhas, de pódios dentro dessa prova, tanto em campeonatos mundiais quanto em Jogos Olímpicos. Outros atletas, o Sang Hyuk-woo, da Coreia do Sul, ficou em 6º lugar, é um atleta também com bons resultados, acima de 2,33, 2,34. Shelby McEwen, dos Estados Unidos, e o Ryoshi Akamatsu, o Japão, aparecendo aí nessa prova. Lógico, a ausência dos russos causa-se uma certa decepção, mas realmente os 3 grandes aí do mundo na atualidade, o Gianmarco Tamberi e o Mutaz Essa Barshim, ambos campeões olímpicos, e mais o novato norte-americano Juval Harrison, que é forte também na prova do salto em distância. Esses, portanto, foram os atletas que conquistaram medalha nesse campeonato mundial. E o Harrison, nos Jogos Olímpicos de 2021, ficou apenas na 7ª colocação. Curioso lembrar que a Itália, no salto em altura masculino, não era tradicional. Aqui a foto do Gianmarco Tamberi. A Itália não era tradicional no salto em altura masculino, mas teve a campeã, a Sara Simeone, no salto em altura feminino, campeã em 1980, nos Jogos de Moscou. O lançamento de disco, o favoritismo era dos Estados Unidos. A Valerie Allman, que é a campeã olímpica de 2021, era a grande favorita para conquistar a medalha de ouro. No Mundial de 2022 ela foi apenas medalhista de bronze, mas na 5ª rodada ela fez um lançamento, 5ª ou 4ª rodada ela fez um lançamento de 69,23, mas de repente aparece outra norte-americana, a Laulauga Talsaga, e realiza um lançamento de 69,49 metros, e com isso conquista a medalha de ouro. O curioso é que nessa temporada a Talsaga tinha a marca de apenas 65,46 metros, e ela é uma atleta já na casa dos 25 anos de idade, e apresentou nesse Mundial, propriamente, essa evolução estupenda de mais de 4 metros na sua melhor marca. Ela de 65,46, ela saltou para 69,49. E o curioso é que em 2022, a melhor marca dela era 64,49 metros. Ou seja, um ano depois, ela melhorou seu melhor resultado em exatos 5 metros. O que é uma proeza muito difícil de ser alcançada dentro do atletismo, numa prova dessa natureza, dessa magnitude,
e considerando que ela é uma atleta de 25 anos de idade. A chinesa Feng Bin, que foi campeã mundial em 2022, quando surpreendeu a Valerie Allman, ficou com a medalha de bronze, ainda conseguiu se manter no pódio. A croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em 2012 e campeã olímpica em 2016, campeã mundial em 2013 e 2017 e medalhista de prata no Mundial de 2022, quando surpreendeu a Valerie Allman, que ficou apenas com a medalha de bronze, teve que se contar apenas com o 5º lugar, com uma marca quase 1,70 m distante da medalhista de bronze. Então ficou muito atrás a Sandra Perkovic. A Christine Pudentz, da Alemanha, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2021, ficou apenas na 6ª colocação. Curioso é que a Alemanha teve uma hegemonia no disco, principalmente com a Alemanha Oriental, e, no entanto, nesse campeonato mundial, a Alemanha ainda não conquistou medalha, o que é um resultado muito decepcionante. O esporte alemão vem caindo muito a cada Olimpíada. E quando unificaram em 92, conseguiram 82 medalhas e depois foram caindo até chegar ao absurdo de 37 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Inclusive, eu achava que quando a Alemanha chegou à casa das 40 e poucas medalhas, eu falei, nossa, a Alemanha baixar mais do que isso, e realmente os alemães estão em queda livre dentro das competições, principalmente no atletismo. O atletismo alemão, a natação, não é nem sombra do que foi na época da Alemanha Oriental e mesmo na época da Alemanha Ocidental. As pessoas podem falar, mas a Alemanha Oriental, doping, aquela questão toda de doping, mas a Alemanha Ocidental também era forte. Não era a potência que era a oriental, mas tinha uma forte expressão, estava ali entre as 4, 5 forças do mundo dentro do atletismo. Então, esse resultado surpreendente da Laulauga Talsaga dos Estados Unidos, 69,49, a Valerie Allman 69,23, são duas marcas expressivas nos dias atuais, não na época dos anos 80, que havia um menor controle do antidoping, as atletas do leste europeu dominavam com lançamentos bem acima ali da casa dos 70 metros, 72, 73 metros, mas as norte-americanas causaram aí uma grande surpresa com essa dobradinha, inclusive porque a Laulauga Talsaga tinha a marca de 65,46. Seria uma marca que lhe garantiria, dentro desse campeonato mundial, apenas a 7ª colocação. A melhor marca dela, o recorde pessoal dela, lhe daria o 7º lugar. E, no entanto, ela produziu um resultado mais de 4 metros acima de sua melhor marca e conquistou a medalha de ouro. Realmente surpreendente o resultado e causa aí certas observações de como que uma atleta consegue, aos 25 anos de idade, num campeonato mundial, num nível tão alto, melhorar sensivelmente o seu resultado. Lógico que há casos em que a atleta produz em treino seus melhores resultados e quando chega a competições não consegue produzi-los. Talvez possa ser o caso dela. Em treino podia ter marcas expressivas, só que quando chegava às competições não as conseguia produzir. Agora, porém, nesse Campeonato Mundial de Budapeste, conseguiu um resultado brilhante. Grande resultado da Laulauga Talsaga. E a Valerie Allman, que esperava conquistar mais uma medalha de ouro, ela que domina o lançamento de disco, a medalha de bronze no Mundial de 2022 foi uma certa surpresa, ela acabou de novo surpreendida e dessa vez ficando com a medalha de prata. E a Feng Bin, que surpreendeu a Allman em 2022, acabou ficando com a medalha de bronze, conseguiu chegar ao pódio e se manter no pódio, vamos dizer assim. Então, esses os resultados. Estados Unidos e Alemanha com duas atletas aí entre as 8 melhores. Portugal, Croácia, Holanda e China com atletas entre as 8 finalistas. A prova de 1.500 metros feminina também foi uma grande disputa entre Etiópia, Quênia e a holandesa Sifan Hassan. Também a Clara McGeehan, da Irlanda, conseguiu um resultado muito forte, 3,56,61, ficou em 4º lugar, superando a Laura Muir, que tem
uma certa história nessa prova. Laura Mir foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos em 2021, perdeu para Faith Kipyegon, e foi medalhista de bronze em 2022, e agora ficou apenas na 6ª colocação. A Diribi Vertege, da Etiópia também, que não tinha resultados expressivos, conseguiu aí uma medalha de prata muito significativa. E as duas grandes atletas da prova, a Faith Kipyegon do Quênia. A Faith Kipyegon é bicampeã olímpica 2016 e 2021. E nos campeonatos mundiais, desde 2015 até agora 2023, ela conquistou nessa prova 3 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. É o grande nome dos 1.500 metros. Inclusive, esse ano quebrou o recorde mundial. Grande resultado da Faith Kipyegon do Quênia, que conquistou mais uma medalha de ouro nos 1.500 metros. Diribi Vertege, da Etiópia, ficou com a medalha de prata, também um grande resultado. E a Sifan Hassan, da Holanda, que havia caído na prova dos 10.000 metros, e que nessa prova foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2021, e com uma medalha de ouro de campeonato mundial 2019 e uma de bronze de 2022, mais uma vez conseguiu chegar ao pódio, conquistando mais uma medalha de bronze. Aí a foto da Faith Kipyegon durante a prova, e as 3 atletas marchando aí, rumando para a conquista do pódio na reta final desses 1.500 metros. A outra prova, também com grande disputa, foi os 3.000 metros com obstáculos, uma prova que teve um domínio absurdo dos quenianos na história olímpica. Foram campeões, excluindo, né, a época dos boicotes, quando boicotaram os Jogos de 76 e 80, os quenianos foram campeões nessa disputa, campeões olímpicos, de 1968 a 2016, e perderam o título olímpico em 2021 com a vitória desse aí, o marroquino Soufiane El Bakkali, que foi campeão olímpico em 2021 e que agora conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial. Ele também havia sido campeão mundial em 2022 e ganhador de medalha de prata em 2017 e de bronze em 2019. As 3 últimas grandes competições mundiais, que foram os Jogos Olímpicos de 2021, o Campeonato Mundial de 2022 e o Campeonato Mundial de 2023, tiveram a vitória desse grande marroquino, o Soufiane El Bakkali. O Lameka Girma, da Etiópia, ficou com a medalha de prata. Ele também foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2021 e também no Campeonato Mundial de 2022 e 2019. Então, um atleta que já está aí com 4 medalhas de prata em termos de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Mas ele é o atual recordista mundial da distância, com 7 minutos e 52 segundos. Ele havia quebrado um recorde muito antigo da prova, que era de um queniano naturalizado catarino, né, do Catar, e do Bahrein, do Bahrein, e conseguiu quebrar esse recorde mundial. Então o Lameka Girma tem esse recorde mundial, porém o Soufiane El Bakkali, em termos de resultados, não de recorde em si, mas de resultados de competições, tem nada menos do que as 3 últimas grandes medalhas de ouro. O Quênia ficou em 4º lugar com Leonard Bett. Nova Zelândia, Japão, outro queniano, Simon Kiprop-Kwek, apenas em 7º lugar. Tivemos aí 3 quenianos, 3º, 4º e 7º lugares, numa época que antigamente, né, os quenianos chegavam a fazer ouro, prata e bronze nessa prova. Os quenianos ficaram invictos nos Jogos Olímpicos de 1968 até 2016. Perderam apenas os Jogos de 76 e 80, quando não compareceram por causa do boicote. E o primeiro campeão olímpico que conseguiu tirar a hegemonia dos quenianos foi esse aí, o marroquino Soufiane El Bakkali. Porém, se não fosse ele o vencedor, seria o Lameka Girma, da Etiópia, que foi o medalhista de prata nos Jogos de Tóquio. No Mundial, também tivemos essa repetição na ordem aí dos atletas: ouro para o Marrocos, com Soufiane El Bakkali, prata para o Lameka Girma,
da Etiópia, e medalha de bronze para Abraham Kibiwot, também queniano. Ao menos o Quênia conseguiu se manter no pódio. As provas classificatórias, tivemos um grande resultado da norte-americana, Kendra Harrison, com 12,24 na distância dos 100 metros com barreira. A Devine Charlton das Bahamas ficou com o segundo resultado, com 12,44. Interessante ver as Bahamas conquistando aí resultados significativos nas provas com barreiras. E a Toby Amusan, da Nigéria, recordista mundial, com 12,48, teve o terceiro tempo. Na distância, na prova dos 800 metros, as eliminatórias foram lideradas pelo Emmanuel Wanyoni, do Quênia. O Marco Arop, do Canadá, teve o segundo tempo, e o Gabriel Tual, da França, o terceiro. Uma prova que teve grandes surpresas, como a eliminação do queniano, o Ferguson Rotich, o australiano Peter Ball, o outro queniano, o Emmanuel Korir, eliminado, se não me engano ele é o atual campeão olímpico, o Clayton Murphy dos Estados Unidos, também medalhista olímpico, e o Amel Tuca da Bósnia, um atleta conhecido pela grande arrancada que dá nos últimos metros, nos 100 últimos metros, também ficou fora das disputas, do prosseguimento nessa prova dos 800 metros. Nos 400 metros com barreira, Shamir Little dos Estados Unidos liderou a semifinal com 52,81. A Femke Bol da Holanda com 52,95 teve o segundo resultado, e a Rochelle Clayton da Jamaica com 53,30. A Jamaica conseguiu colocar 3 atletas nessa final dos 400 metros femininos com barreira. E nos 400 metros, na disputa semifinal, também tivemos um grande resultado. O Anthony Watson, da Jamaica, conseguiu um resultado absurdo de 44,13, conseguindo aí, chegar aí como um dos favoritos para disputar medalha. Inclusive, o Wade Van Niekerk, o recordista mundial, teve que esperar a classificação, teve que esperar as outras eliminatórias para poder se classificar por tempo. O Matthew Hudson Smith, do Reino Unido, obteve o segundo tempo com 44,26, quebrou o recorde europeu, que era do Thomas Schulep, da Alemanha Oriental, desde 1987. E o Vernon Norwood, dos Estados Unidos, conseguiu o terceiro tempo dessa fase semifinal, também com 44,26. A final promete grandes resultados, principalmente aí o Anthony Watson, da Jamaica. Vamos ver se ele consegue baixar mais ainda sua marca e entrar definitivamente aí na lista de favoritos para a conquista de pódio. Outro atleta, o Kirani James, que tem 3 medalhas olímpicas, campeão olímpico em 2012, ele também conseguiu vaga para essa final. Então, grandes resultados, grandes atletas dessa prova disputando a final. Porém, uma grande surpresa, que eu já estava até esquecendo de falar desse grande nome, Steven Gardner, simplesmente o atual campeão olímpico, liderava a sua semifinal, mas acabou sofrendo uma lesão. Ele que foi campeão olímpico em 2021 e campeão mundial em 2019, não conseguiu completar a prova e acabou se contundindo e não podendo defender aí sua liderança em termos de pódio nessa distância de 400 metros. Uma perda muito grande para as Bahamas. Então, Anthony Watson, da Jamaica, passa a ser o atleta a ser assistido para essa final. E vamos ver se o Wade Van Niekerk, da África do Sul, consegue se recuperar e produzir um bom resultado. Aqui as finais do dia, o Gianmarco Tamberi, da Itália, saltando 2,36, conquistou a medalha de ouro no salto em altura, à frente do Juval Harrison, dos Estados Unidos, que também saltou 2,36, e o Mutaz Essabarchin, do Catar, ficou com a medalha de bronze. No lançamento de disco, um grande resultado dos Estados Unidos, que não tinham tradição nessa prova. Laulauga Talsaga melhorou nada menos do que 5 metros, sua melhor marca do ano passado. A Valerie Allman, medalhista de bronze no Mundial de 2022, campeã olímpica em Tóquio, ficou com a medalha de prata, uma dobradinha dos Estados Unidos. E a campeã mundial de 2022, a Feng Bin, da China, conseguiu se manter no pódio e conquistar a medalha de bronze. A Faith Kipyegon, do Quênia, foi a campeã dos 1.500 metros, mais uma vitória dela nessa distância, ela que é bicampeã olímpica.
A Diribi Vertege da Etiópia ficou com a medalha de prata e a Sifan Hassan, campeã mundial em 2019, alcançou a medalha de bronze. E na prova dos 3.000 metros com obstáculos, o Soufiane El Bakkali do Marrocos conquistou a medalha de ouro. Ele que já foi campeão mundial em 2022 e campeão olímpico em 2021. O Lameka Girma da Etiópia, o eterno medalhista de prata aí nessas disputas, vencida pelo Bakkali, ficou mais uma vez com a medalha de prata, o recordista mundial. E o Abraham Kibiwott do Quênia conseguiu colocar o Quênia no pódio, né? O Quênia que perdeu muito da sua potência nessa prova. O quadro de medalhas, aqui o quadro de medalhas do dia, os Estados Unidos mais uma vez liderando o quadro do dia, mais uma vez o país com mais medalhas no dia, conquistou 3 medalhas, uma de ouro e 2 de prata em 2 provas, né? O ouro da Laulauga Talsaga no lançamento de disco, a prata da Alman também no disco e o Harrison no salto em altura. O Quênia conquistou 2 medalhas, uma de ouro com a Faith Kipyegon nos 1.500 metros, uma medalha de bronze dos 3.000 com obstáculos, e a Etiópia foi o país aí foi o outro país que conseguiu mais de uma medalha no dia, que foram 2 medalhas de prata. Itália e Marrocos com uma de ouro cada um, Catar, China e Holanda uma medalha de bronze. 12 medalhas divididas entre 8 países. Agora o quadro geral de medalhas desse campeonato mundial, aí a liderança dos Estados Unidos. Eu vou abaixar um pouco aqui para ficar mais fácil para fazer ter o quadro inteiro. Aqui o quadro inteiro de medalhas. Quadro inteiro de medalhas. Os Estados Unidos liderando o quadro já nesses 4 dias de competições. 12 medalhas, 6 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze, distribuídas em 9 provas. Os americanos ganharam medalha. Ou seja, os americanos estão com um total de medalhas de ouro igual ao maior total de um país conquistou até agora, que foi a Etiópia, com 6 medalhas. E os Estados Unidos conquistaram medalha até agora em metade das provas. Em 18 disputas, os norte-americanos obtiveram medalha em 9 delas, totalizando um total de 12 medalhas. 6 delas de ouro, ou seja, 1/3 do ouro, das 18 de ouro distribuídas, 6 ficaram com os norte-americanos. 1/3 de ouro foi para os Estados Unidos. A Etiópia conquistou 6 medalhas, uma de ouro, 3 de prata, 2 de bronze, ocupa a 2ª posição em número de medalhas. A Itália é a 3ª colocada, com 3 medalhas, juntamente com o Quênia e com o Reino Unido. Cada um tem 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, em 3 provas. Em todos esses critérios eles estão empatados. A Jamaica apresenta 3 medalhas também, 2 de prata, uma de bronze. As forças, né, do atletismo aí já se posicionando entre os maiores medalhistas. A Espanha, com 2 medalhas de ouro nas provas de marcha, é o único país, além dos Estados Unidos, a ter conquistado mais do que uma medalha de ouro, o que lhe dá o 2º lugar nesse quadro no critério de medalhas de ouro. A Suécia em 8º lugar, uma de ouro, uma de prata. Cuba, uma de prata, uma de bronze. E a Holanda fechando com 2 medalhas de bronze. Portanto, temos 10 países até o momento com mais do que uma medalha. Burkina Faso, Canadá, Marrocos, Sérvia e Uganda, cada um com uma de ouro. Austrália, Botsuana, Eslovênia e Polônia, uma de prata. Brasil, Catar, China, Hungria, Lituânia, República Tcheca e Romênia, uma de bronze. A China aparecendo no pódio aí pela primeira vez no 4º dia de competições. A China consegue sua primeira medalha. Bem, temos até o momento 26 países que já conquistaram medalha, um total de 54 medalhas distribuídas entre 26 países, com a disputa de 18 provas. Então, é lógico que os países que costumam ganhar mais medalhas, como Quênia, Jamaica, Etiópia, Reino Unido, já se posicionam bem, mas é lógico, não dá para ignorar essa hegemonia dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm, conforme já repeti antes, um número de medalhas de ouro igual ao segundo maior total dos países. A Etiópia, que tem o segundo melhor total com 6 medalhas, é o número igual ao número de medalhas de ouro, apenas de ouro, dos Estados Unidos. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Bendip, e retornaremos amanhã, hoje, com uma produção de mais um vídeo, o vídeo do 5º dia de competições, que tem o Alisson dos Santos. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e continuamos aí fazendo análise do Campeonato Mundial. Até um próximo vídeo.